Posso te perguntar uma coisa? Você já sentiu como se tivesse algo estranho dentro de você, mas não consegue explicar? Como se tivesse tudo bem, mas ao mesmo tempo vazio? Ou como se você tivesse aprendido a sorrir só para não precisar chorar? Tem gente que vive anos assim, achando que tá forte, mas na verdade só aprendeu a engolir tudo em silêncio. E o pior, às vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso, mas o corpo sente, a mente pesa, os relacionamentos bagunçam. E aí vem a dúvida que assusta. Será que eu realmente me curei? Ou só me acostumei a esconder a dor? Se essa pergunta mexe com você, fica aqui comigo. Nos próximos minutos vou te mostrar 5 sinais claros de que você pode estar reprimindo suas emoções, mesmo sem querer. E no fim, talvez você descubra que ainda tem partes suas que estão só esperando uma chance de respirar de novo. Vamos? 1. Quando você para de sentir, mesmo sem perceber. Agora que a gente já entendeu que existem sinais silenciosos de que você pode estar reprimindo suas emoções, vamos mergulhar no primeiro, e talvez um dos mais invisíveis. Quando você simplesmente para de sentir. Sabe aquele momento em que tudo parece ok, mas nada realmente te toca? Você acorda, faz o que tem que fazer, dá risada nas horas certas, até parece feliz, mas lá dentro tá tudo meio apagado. Não é tristeza, não é alegria, é tipo um nada. Como se você tivesse desligado o fio que liga você às suas emoções. Esse sintoma tem nome, tá? É chamado de entorpecimento emocional. E ele aparece quando a gente passa tanto tempo engolindo sentimentos que o nosso cérebro simplesmente desliga o volume. E olha, isso é mais comum do que parece. Para se proteger de dores muito grandes, a mente prefere não sentir nada, em vez de correr o risco de sentir algo insuportável. É tipo um botão invisível que o corpo aperta. Vamos desligar tudo aqui para evitar uma explosão. Só que se desligar tudo, também desliga a sua alegria, sua empolgação, sua vontade de viver de verdade. Imagina que você é uma casa, e cada emoção acende uma luz diferente. A alegria acende a sala, a raiva a cozinha, o medo o quarto, o amor o jardim. Quando algo muito doloroso acontece, o que você faz? Você apaga todas as luzes. Fecha todas as janelas, tranca todas as portas e pensa, pronto, agora tô seguro. Mas junto com o que machuca, você também bloqueia tudo que te faz bem. A casa vira só uma estrutura vazia e você segue vivendo, mas não sentindo. Quantas vezes você já falou, eu sou assim mesmo, não gosto muito de sentir, prefiro ficar sozinho. Mas e se isso for só uma armadura emocional? E se lá no fundo você tiver medo de sentir de novo, medo de se machucar? Você não é frio. Você está protegido, até demais. E talvez agora seja a hora de abrir devagar alguma janela por dentro. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu quero voltar a sentir. Você não precisa se explicar. Só isso já é um passo. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Sentir não é fraqueza. É conexão. E você merece se reconectar com quem você é de verdade. Vamos para o próximo sinal? 2. Quando o corpo fala o que a boca não consegue. Agora me diz uma coisa. Você já sentiu uma dor no corpo que não passa? Já teve aquela sensação de cansaço sem motivo? Tensão no pescoço, aperto no peito ou um mal-estar que nenhum exame explica? Pois é. Às vezes o problema não está no corpo. Está naquilo que a gente sente. Ou melhor, naquilo que a gente não consegue sentir. Quando você reprime emoções por muito tempo, o corpo encontra um jeito de avisar. Olha para mim, tem coisa acumulada aqui dentro. Porque o que você não diz em palavras vira sintoma. Isso não é papo de autoajuda, é ciência. Um estudo de 2022 mostrou que pessoas que passaram por traumas profundos, principalmente na infância, têm muito mais chance de desenvolver sintomas físicos persistentes, mesmo sem nenhuma causa médica aparente. E isso tem nome também: sintomas psicossomáticos. É aquela dor nas costas que volta sempre? É o estômago que vive irritado? É o corpo sempre tenso mesmo quando tudo parece calmo? Você já foi ao médico, já fez exame, já tomou remédio, mas nada resolve. Porque o que precisa de cuidado não é o músculo, é a emoção guardada ali dentro. Imagina que o seu corpo é como uma esponja. Cada vez que você engole um choro, esconde uma raiva, silencia uma dor,
essa esponja absorve mais um pouco. No começo ela aguenta, mas com o tempo fica saturada e aí começa a vazar. É o corpo pedindo socorro por aquilo que você nunca teve espaço para sentir. E o problema é que a gente aprendeu a ignorar. A gente diz, deve ser estresse, é só ansiedade, é cansaço. Mas e se for algo mais profundo? E se for a sua história gritando dentro do seu corpo? Não para te machucar, mas para te lembrar que existe algo aí dentro que merece ser ouvido com mais carinho. A boa notícia é que quando você começa a se reconectar com o que sente, quando dá espaço para falar, chorar, entender, escrever, respirar com presença, o corpo começa a relaxar. Não é da noite para o dia, mas é real. Cada emoção acolhida é como uma tensão a menos no corpo. É um passo a mais em direção à leveza. 3. Quando os seus relacionamentos viram um campo de batalha ou um deserto. Agora vamos falar de algo que pega muita gente de surpresa: os relacionamentos. Porque você pode até esconder suas emoções de si mesmo, mas os seus vínculos revelam o que está escondido lá no fundo. A forma como você se aproxima, como se afasta, como briga ou se cala, tudo isso é um reflexo direto do que você sente por dentro. E às vezes, sem perceber, a gente transforma o outro em um espelho das nossas feridas. Se você teve experiências no passado onde amor, segurança ou aceitação faltaram, isso deixa uma marca. Uma parte sua ainda carrega a pergunta: será que vão me deixar de novo? Será que eu posso confiar mesmo? E se eu for rejeitado? Essas perguntas não aparecem de forma clara. Elas surgem no medo de se entregar, na vontade de controlar ou no hábito de fugir antes que algo fique sério demais. Você sente que se apega demais? Ou tem medo de demonstrar afeto? Tem dificuldade em confiar? Vive brigando por motivos pequenos? Ou talvez você nem se envolve mais? Finge que não precisa de ninguém. Prefere o deserto à chance de se machucar de novo. Tudo isso pode ser sinal de feridas emocionais não elaboradas. E isso é mais comum do que parece. Segundo a Choosing Therapy, quando a gente cresce sem vínculos seguros, com validação emocional frágil, abandono, críticas constantes, é muito provável que na vida adulta os relacionamentos virem um campo de guerra ou um deserto de silêncio. Relacionamentos são como espelhos. Se por dentro você se sente pequeno, invisível ou inseguro, você vai se aproximar dos outros com medo, com expectativa demais ou com defesa demais. É como tentar construir uma ponte com um tijolo quebrado. E aí, cada vez que algo dá errado, você confirma o pensamento. Tá vendo? Não posso confiar em ninguém. Eu sempre me machuco. Melhor ficar sozinho. Mas e se o problema não for só o outro? E se for uma parte sua que ainda está tentando se proteger do que já viveu antes? Não para se punir, mas para tentar se manter inteiro. E talvez agora seja a hora de perceber. Você pode aprender novas formas de se relacionar, com mais segurança, mais verdade e menos medo. Você não precisa ser perfeito em nenhum relacionamento, mas pode começar a reconhecer os padrões. Pode aprender a dizer não sem culpa. Pode permitir que alguém se aproxime aos poucos. Relacionamentos saudáveis não se constroem com pressa, mas com presença. E a base de tudo isso é você se sentir seguro dentro de si. 4. Você reage com muita intensidade a coisas pequenas. Você já passou por isso? Alguém diz uma frase boba e de repente você explode. Ou alguém encosta em você de um jeito qualquer e seu corpo inteiro trava. Às vezes é só um som, uma cara, uma palavra, e você reage como se fosse o fim do mundo. A pessoa até pergunta, mas por que tudo isso? E você nem sabe explicar? Pois é, isso pode ser mais do que drama ou sensibilidade. Pode ser um alarme emocional que você nem sabia que estava ativado. Essas reações exageradas a coisas pequenas são chamadas de gatilhos emocionais. São respostas automáticas do seu sistema emocional a situações que, de alguma forma, lembram algo que já machucou no passado, mesmo que você não perceba. É como se o seu cérebro dissesse, isso aqui parece com aquilo que machucou, então vamos reagir forte para se proteger. Só que o problema é que o perigo já passou, mas o seu corpo e a sua mente ainda estão presos lá. Pensa numa ferida que ainda está aberta. Mesmo que pequena, se alguém tocar nela, dói, e você puxa o abraço na hora. Com as emoções é a mesma coisa. Se você tem uma ferida emocional que nunca cicatrizou, qualquer toque ali vira um choque, e aí você grita, chora, se fecha,
ou tem uma vontade imensa de fugir. O Integrative Life Center explica que reações emocionais muito intensas, especialmente aquelas que não fazem sentido racionalmente, geralmente estão ligadas a traumas da infância, que não foram processados. Esses eventos ficam armazenados no sistema nervoso e qualquer coisa parecida, mesmo que de leve, acende um alarme. É como se o seu corpo vivesse no modo alerta, o tempo todo. Então, da próxima vez que você se pegar reagindo demais a algo pequeno, ao invés de se julgar, tente se perguntar: do que isso me lembrou? Será que tem uma parte minha que ainda está assustada? Essa pergunta pode abrir portas, porque nem toda raiva é só raiva. Nem toda mágoa é só mágoa. Às vezes é só uma dor antiga gritando por atenção. A boa notícia? Você não precisa se livrar dos gatilhos para viver melhor, mas pode aprender a reconhecer quando eles estão no comando. Quando você entende o que te aciona, você deixa de reagir no automático e começa a responder com consciência. É como se, aos poucos, você ganhasse o controle remoto de volta. 5. Você tem lapsos de memória sobre sua própria história. Você já sentiu como se partes da sua vida tivessem meio apagadas? Talvez da sua infância, talvez de momentos marcantes da sua vida? Você tenta lembrar, mas não vem nada. Ou vem só fragmentos, confusos, desconectados, como se sua memória tivesse deixado alguns capítulos em branco. Se isso acontece com você, não é loucura. E, na verdade, pode ser um mecanismo de proteção emocional. Existe um nome para isso: amnésia dissociativa. É quando a mente bloqueia algumas lembranças, não por falha, mas por cuidado. É como se, para conseguir seguir em frente, o seu cérebro tivesse escondido partes da sua história que eram difíceis demais para processar na época. E adivinha? Isso é mais comum em pessoas que passaram por situações traumáticas, principalmente na infância. Segundo a Choosing Therapy, memórias de abuso, negligência ou abandono podem ser tão intensas que o cérebro prefere desconectar do que reviver. É como se dissesse: se lembrar disso agora for demais para você, eu escondo. Depois, quando for mais seguro, a gente volta. O problema é que às vezes esse depois demora para chegar e a gente cresce com buracos internos, com sensações que não sabe de onde vêm, com emoções que parecem não ter explicação. Pensa na sua história como um quebra-cabeça, mas algumas peças sumiram da caixa. Você tenta montar a imagem, mas sempre falta algo. Tem espaços vazios que você não consegue preencher, e isso causa uma sensação esquisita. Tem algo em mim que eu não entendo. Sinto que algo me afeta, mas não sei o quê. Esses apagões emocionais não te fazem fraco. Eles mostram o quanto o seu corpo e a sua mente tentaram te proteger. E às vezes, quando a vida fica mais estável, quando você começa a se sentir mais seguro por dentro, essas memórias começam a voltar, aos poucos. Em sonhos, em gatilhos, em sensações estranhas que você não sabe nomear. E sim, isso pode ser confuso, assustador, solitário, mas também pode ser o início de uma reconexão com partes suas que estavam guardadas há muito tempo. Você não precisa lembrar de tudo para seguir em frente, mas pode, aos poucos, reconstruir a sua história com mais presença e compaixão. É como encontrar as peças aos poucos e colar tudo com cuidado, verdade e carinho. Não para consertar o passado, mas para acolher quem você se tornou por causa dele. Então, se você se reconheceu nesses sinais, mesmo que em um só, eu quero te dizer uma coisa importante. Você não está sozinho. Você não está atrasado. Você não está estragado. Você só aprendeu a se proteger de um jeito silencioso, engolindo, calando, resistindo. E olha, isso não foi fraqueza. Foi inteligência emocional de sobrevivência. Mas talvez agora seja a hora de escolher algo diferente. Talvez você esteja vivendo no modo nada sente, ou sentindo o corpo carregar o peso de emoções engolidas. Talvez seus relacionamentos estejam virando espelho de dores antigas, ou você vive reagindo com intensidade a coisas que parecem pequenas demais. Talvez você até tenha buracos na memória, porque o seu cérebro, com todo o amor possível,
só quis te proteger. Tudo isso são formas do seu interior dizendo: eu preciso de espaço. E agora que você reconheceu isso, talvez seja a hora de deixar suas emoções respirarem. Transformar essas dores não é apagar o passado, é acolher o que ficou, é cuidar das partes que foram deixadas para depois. E isso não precisa ser um processo solitário. Na verdade, não deveria ser. Você pode começar com um passo pequeno. Escrever o que sente sem censura. Conversar com alguém que te escute de verdade. Procurar um profissional que saiba te guiar com respeito e acolhimento. Respirar com presença e voltar aos poucos para o seu corpo. Esses passos parecem simples, mas são profundamente transformadores. Se esse vídeo tocou algo em você, comenta aqui embaixo: eu tô pronto para me escutar. Ou qualquer outra coisa que você queira dividir nesse momento. Aqui é espaço seguro. Compartilha com quem você sabe que carrega o peso do silêncio há muito tempo. Às vezes um vídeo como esse abre portas que estavam trancadas por anos. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque aqui a gente fala de emoções com verdade, cuidado e coragem, de coração para coração. Você não precisa dar conta de tudo hoje, mas pode dar conta de sentir um pouco mais, porque quanto mais você se permite sentir, mais você se reencontra com quem sempre foi, alguém sensível, inteiro e profundamente humano. E sim, você merece viver com mais leveza, verdade e presença. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se cuida com carinho.